Não podemos mudar a fatalidade depois que ela acontece, mas podemos evitar que ela aconteça. Falando nisso, quero aqui lembrar de uma fatalidade que para mim ainda é muito forte. A lembrança do nosso querido Ayrton Senna, a morte dele. Velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Não podíamos acreditar em tamanha desgraça naquele momento. E hoje, 30 anos depois, ainda nos deixa perplexo com tantos sinais de que alguma coisa não ia bem naquele fatídico fim de semana, que levou também a vida de Roland Ratzenberger no sábado, sem contar o acidente do nosso querido Rubinho na sexta-feira. E toda essa lembrança de Senna e de sua morte é para que possamos pensar que o que vai acontecer está relacionado diretamente com aquilo que estamos fazendo. E isso é uma sentença ou não? Nesse caso, o nome já diz, acidente. Quando isso acontece, quem foi diretamente envolvido muitas vezes não tem culpa. Como foi o caso de Senna, que mesmo sabendo que todo o risco que tinha ali por correr daquele jeito, não foi culpado do acidente, porque existem vários fatores que podem ter causado o acidente, que para especialistas que chegaram a um consenso, depois de muito tempo, Senna não teve nenhuma culpa e que aquilo foi tudo culpa do equipamento. Essa questão ainda vai nos deixar sempre que lembrado, uma dor quase que imortal. Agora, prestem bem atenção nisso que vou falar aqui. Essa cena mexe com você? É muito difícil falar de Deus, é muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de ter essa experiência. E para ser prático, no mundo que a gente vive, para sentir tem que ser a realidade. Eu tive essa experiência. Isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Mais claramente para mim, na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato, eu comecei a agradecer no que eu estava fazendo a última volta. Eu comecei a agradecer, porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer finalmente o campeonato, a corrida, em torno daquela ansiedade tremenda, daquela tensão. E eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme, e é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória, e eu tenho como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive, que pouca gente tem ou teve. Eu prezo muito isso. Olha, para muitos pode parecer pouca coisa, mas para mim fala tudo o que eu queria sempre ouvir e muito mais. Mas por que estou falando aqui de Ayrton Senna e de sua morte? A Bíblia Sagrada nos revela que somos pecadores por natureza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Assim sendo, a missão de Jesus foi crucial para que a humanidade tivesse alguma chance de continuar, pelo mesmo plano do Criador. Por isso, pare de travar guerras que você não pode vencer. Para que aconteça o que você quer, você teria que ter o poder que Deus tem. Tenha consciência que vários fatores envolvem isso que você quer. E é o reconhecimento que Deus, se Ele quisesse, Ele te obrigaria a fazer o que Ele quer. Não importaria a nossa vontade quanto a isso. Aprenda que o que você está colhendo hoje pode ser fruto de alguma coisa que você plantou. Hoje, aos exatos 29 anos da morte de Ayrton Senna, dia 1º de maio de 2023, essa lembrança horrível vem de volta às nossas cabeças por causa da data. Mas nós sabemos que Ayrton Senna não plantou esse fim, mas colheu, porque o risco que ele corria era por causa de sua profissão, não porque ele tinha procurado isso. E ele era um homem de fé. Vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança,
e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Naquele dia, Ayrton Senna então perdia a sua vida, mas sem culpa nenhuma do acidente. Ele perdeu a vida por causa do risco que corria em estar naquela profissão. E naquele momento, a fatalidade foi uma barra de direção, vamos assim dizer. É o que os peritos chegaram mais próximos de entrar em vamos dizer assim, um consenso. Mas a verdade é que Ayrton Senna era um homem de fé. E o que eu quero deixar aqui claro e puxar para a lembrança e como lição para nós é que muitas vezes estamos na mesma rota de colisão com o muro e não fazemos nada para que isso não aconteça. No caso de Senna, ele não teve como fazer nada. Foi um defeito do equipamento. Ele sabia a velocidade que podia chegar e aonde podia ir por causa também da sua habilidade como piloto. Mas naquele momento, se percebermos, não teve reação nenhuma, ele passou reto nessa curva. E você? Você está aí talvez no mundo em que você acha que tem como resolver tudo, tirando da sua cabeça a solução. Às vezes, dentro da nossa cabeça está o mal que não queremos que aconteça conosco. Saiba identificar isso. Nós temos a palavra de Deus. Nós que cremos em Deus, temos a palavra de Deus como o único caminho. A Bíblia, ela nunca vai te obrigar a nada, mas para você é como se a Bíblia estivesse te obrigando a fazer alguma coisa. Isso causa em você um sentimento de revolta. Lembre-se, você vai passar, mas a Bíblia nunca. Quem matou Jesus também queria que ele mudasse, só que no caso por achar que ele estava mexendo nas Escrituras Sagradas. Preste atenção, naquele momento queriam usar suas mentes diabólicas para ensinar a Bíblia com o seu próprio, vamos dizer assim, entendimento. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Lucas 11, versículo 52. E se você não acredita nisso, eu te desafio a ler a palavra de Deus diariamente e não se encher de uma sensação de leveza, que nunca mais você vai querer ficar sem ler. Mas que fique bem claro. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro 1, versículos 20 e 21. A obediência à palavra de Deus é por acreditar. E você que não acredita, é só não seguir os seus ensinamentos. Pare de achar que a Bíblia vai te obrigar ou obrigar alguém a fazer alguma coisa. Já parou para pensar que se você está tão preocupado com o que a Bíblia diz, é porque o poder dela nunca será superado. E seus argumentos contra ela são sem pé nem cabeça, porque se fosse diferente, ela não te incomodaria tanto. Ao contrário do que você pensa, ela não precisa de quem a defenda. Não se engane, estou aqui falando essas coisas é por causa de você, acreditando que você ainda tem salvação, correndo o risco de ser penalizado. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus 7, versículo 6.
quero deixar claro que se nós insistirmos em ficarmos falando com aqueles que são como os cães, não porque simplesmente são animais, mas porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e as nossas atitudes não podem ser comparadas com as dos animais. As pérolas têm um valor inestimável materialmente falando, e os porcos não valorizam nada do que comem, nem onde estão. Eles são animais que dão um verdadeiro valor ao nome que têm. No texto que vimos, nós podemos perceber que Deus, ali em carne, o próprio Jesus, nos adverte que se nós espalharmos a sua mensagem a esse tipo de pessoa, a própria pessoa que recebeu a mensagem pode voltar contra você e acabar com a sua vida. Parte do texto que fala que para que não aconteça, que volte contra você e pise em você com seus próprios pés e vos despedacem. E a segunda parte do versículo também nos diz que se fizermos isso, Deus não será por nós, porque se fosse por nós, neste momento eles não nos despedaçariam. Está vendo? A Bíblia não brinca de ser Bíblia. Deus poderia simplesmente nos proteger. Agora me diga, é distribuir amor falar com esses cães? Querer uma resposta consciente? Falar com os porcos e querer alguma coisa de vantagem no sentido espiritual? Por que Deus nos compara a esses animais? Animais que não valorizam o que comem além do que é preciso e depois vomitam o que comeram. Por isso, é muito mais sério prestarmos atenção no que diz do que ficarmos por aí dizendo que conhecemos Deus e simplesmente nem sabemos quem é Deus. Fique sabendo que uma das maiores fatalidades que podem acontecer é a de você se tornar uma pessoa que Deus disse para que a gente nem possa falar do Evangelho com Ele. Deus nos adverte e o mundo está lotado desse tipo de gente. Não podemos baixar a guarda. Ficarmos de olhos bem abertos é simplesmente sobreviver. Deus sempre vai cobrar daqueles que, ouvindo a mensagem, não a praticam, que sabendo fazer o bem, não fazem. Olha, se você ainda é uma pessoa que não sabe com quem conversa, não tem assim ideia de como o mal que está em todas as outras pessoas, ou até em você mesmo, que você ainda não prestou atenção para aquilo que a Bíblia fala, eu queria dizer para você que se você é uma pessoa que ainda tem vontade de não mais ser uma pessoa como você é, que a palavra de Deus é a única saída para você. Eu falo isso com propriedade, porque nós podemos entender, durante alguns anos de experiência vivida, que todas as pessoas que procuraram caminhos diferentes, elas tiveram sim um fim muito triste. Nós podemos perceber que essas pessoas, além de dependerem unicamente de Deus, nem percebem isso. Elas conseguem viver uma vida alheia, uma vida à parte, uma vida paralela e não entendem que essa vida de dizer que Deus não existe é muito difícil e muitas das vezes é uma derrota infinita. Porque depois que partimos dessa vida, nós sim vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. Isso é uma promessa de Deus e a palavra de Deus nos leva a esse caminho, nos mostra. Porque aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador tem sim a chance de viver novamente com Ele. E aqueles que não aceitarem viverão em morte eterna, ou seja, em sofrimento eterno. Muitos acham que vai acabar ali. Eu não posso dizer isso para você, porque eu acredito na palavra de Deus, que fala sobre um futuro muito ruim para aqueles que não quiserem aceitar o que Jesus disse, o que Jesus prega, o que Jesus fala. E você deve estar assim pensando, por quê? Você deve estar assim pensando, por que esse rapaz fala, que Jesus prega? Porque, na verdade, Jesus nunca morreu. Aquela morte foi só para nos mostrar o seu poder e mostrar no plano do próprio Deus o que Ele queria para cada um de nós. E se não acreditamos nesse plano, nós estamos completamente fora daquilo que realmente quer, que o Criador quer. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não acreditar nisso? Isso é uma escolha sua. Eu estou dizendo com todas as palavras que eu estou certo no que estou falando, porque eu acredito no que eu estou falando, porque senão não haveria base nenhuma e nem motivo nenhum para eu estar aqui. Eu simplesmente digo aquilo que eu acredito. Agora, basta você escolher. Será que as palavras que são ditas, que são pregadas por tantos pregadores, em tantos outros lugares,
que todos os retiros, encontros, que todas as demonstrações de louvor e adoração são ao vento? Muitos podem acreditar em muitas coisas. Tem gente que acredita que uma explosão criou eu e você. Aí eu digo para você, tem pé e tem cabeça isso? A explosão também criou o ovo e a galinha, alguma coisa parecida, o macaco. Tudo isso veio de uma explosão. É impressionante. A explosão, na maioria das vezes, ela destrói, ela não constrói nada. É impressionante a capacidade que a mente tem de voar, de sobressair a uma coisa que não existe. Nós somos pessoas falhas. Nós precisamos sim entender isso. Por muitas vezes, me deparando com amigos, parentes, pessoas que não confiam em Deus, não acreditam em Deus, elas simplesmente entregam suas vidas ao mal porque simplesmente não conhecem o mal e acham que o mal, vestidinho ali, né, um cordeirinho, né, um lobo vestido de cordeiro, é a coisa mais maravilhosa do mundo. As coisas boas da vida, elas são entregues a você, sendo você uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Nesse ponto, os homens de Deus do passado nos mostram que havia sim na nossa cabeça uma injustiça de Deus, porque aqueles que faziam o que Deus queria recebiam a mesma coisa que os ímpios. Muitas vezes nós olhávamos ali nos textos bíblicos, eles olhavam para a riqueza daqueles que faziam maldade e perguntavam a Deus. Os profetas questionavam a Deus quanto aquilo. Nós sabemos que isso acontecia? Não, acontece até hoje. Você vê pessoas más, ricas, muito dinheiro no bolso. Não só dinheiro, saúde, beleza, tudo que você achar que um ser humano quer. Mas isso aí é uma questão em que você vai ter que planejar na sua cabeça e buscar dentro de você mesmo uma resposta. Eu não posso falar para você, faça isso, aquilo, em relação ao sentimento, nesse sentimento que você tem, porque esse sentimento é um sentimento pessoal, e ele é um sentimento que vai sim fazer toda a diferença naquilo que você vai escolher como pessoa, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada em você. Deus deu a você uma capacidade de raciocinar, essa capacidade vem de Deus, eu não discuto isso. Isso para mim é fato. Todos os outros seres que não são humanos não têm capacidade de raciocínio. Só nós. Eu queria, fora do cromossomo, isso já partindo um pouco para a parte psicológica, científica, alguma coisa, uma área que eu não entendo nada. Mas eu estou dizendo para você que é impossível isso acontecer da forma com tanta direção, com planejamento. Todos nós fomos feitos e somos feitos com planejamento. Deus planejou tudo, Deus fez tudo, arquitetou tudo. Isso não é uma coisa que acontece. Uma evolução de alguma espécie não acontece assim por acontecer. É uma determinação, vamos assim dizer, uma autorização. É como alguém que dentro de uma empresa resolve fazer um computador. Ele tem ali as suas ideias e vai formando o computador. É uma criação. Não é uma evolução somente no sentido de evolução do nada. Todo cientista tem a sua evolução que parte de alguma coisa. Ele só evolui porque a mente progride. Porque Deus assim um dia disse em sua palavra que por se multiplicar a iniquidade se multiplica através de um conhecimento que dá ao homem a intenção, ou seja, ele começa a entender que é autossuficiente. Isso multiplica nele a falta de amor que faz ele entender que ele não precisa de Deus. Então Deus não existe, mas ele se esquece que ele não pode colocar, ele não pode acrescentar nem tirar um segundo da sua existência. Que nós possamos então entender que Deus ele tem as suas vamos dizer assim, suas particularidades que para nós são impossíveis de se alcançar. E quando entendemos isso, então começamos a querer entender por que Deus quer que a gente deixe de fazer aquilo que a gente gosta. Esse ponto é muito legal e é um ponto que quando o ser humano chega aqui e entende que eu vou falar aqui agora, é porque eu vou falar aqui com toda a certeza. Ele entende que o gostar dele é fazer aquilo que Deus gosta.
Quando isso acontece, você já está num nível de intimidade com Deus ao ponto de renunciar àquilo que os desejos te entregam assim com facilidade, né? Porque quando você fica feliz e faz alguma coisa que você gosta, esse desejo que você tem de fazer aquilo te leva a um lugar assim, naquele momento de prazer, ao ponto de você estar satisfeito. Me satisfiz. Essa coisa é como se você comesse e aquela fome acabasse. E para você ter intimidade com Deus, você começa a deixar então essas coisas que continuam dentro de você, porque você é humano e pecador. Você começa a deixar de lado isso, então começa a praticar o que Deus realmente manda você fazer, que é fazer aquilo, a obediência é você deixar de fazer o que você gosta de fazer e fazer o que Deus quer. E quando você chega ao ponto de gostar de fazer o que Deus quer e ficar feliz porque não fez o que não era para fazer, o que Deus não queria que você fizesse, isso aí é um nível de intimidade maior. E daí para frente, se você continuar buscando Deus, você vai crescendo nesse nível de intimidade e chegando mais perto do Criador. Eu queria chamar você nesse momento, você que está aí me vendo, eu sei que tem poucos aí me vendo, se tiver, são muito poucos, porque tem pessoas que não gostam de ouvir a outra falando, isso é normal, eu também tenho pessoas que eu não suporto ouvir falando, mas tem alguns que vão estar aqui, esses que vão estar aqui eu quero dizer para você nesse momento, você é um ser humano que Deus quer muito para Ele. Todos nós, Deus nos quer para Ele. Deus quer que nós entendamos que somos criaturas dependentes dEle. Se nós vivemos é porque Ele nos permite. E para que não haja injustiça, Deus deixa com que todos os seres humanos tenham acesso ao sol, tem acesso a uma vida saudável. Se uma pessoa que não acredita em Deus faz as coisas certas para que a saúde dele não caia, Deus o abençoa. Porque quando Deus diz que todos nós pecamos, Ele colocou uma igualdade no sentido de julgo da parte dele, aonde não haveria injustiça quando no final da vida Deus condenasse alguém ou não, porque todos nós tivemos a mesma oportunidade, entende? Clareou a mente? Todos nós temos a mesma oportunidade de sermos bons. A palavra de Deus nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. E eu acabei de falar sobre isso alguns minutos atrás. Pense sobre isso. E que Deus nos abençoe sempre. Esse vídeo já está muito longo, mas que Deus abençoe sempre aqueles que chegaram até aqui. E até mais, e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir, tá? E fui!